Olá, meu querido Alfartano, olá, minha querida Alfartana, vem comigo, a gente vai falar um pouquinho, certo, de história geral, mas precisamente desse conteúdo aqui, ó, que é a Idade Média. Idade Média. Newton, a gente vai falar de Idade Média? Vai sim. Vai falar muito? Vai falar o necessário sobre Idade Média. Newton, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o tópico principal da aula. A gente vai falar da sociedade medieval, do século V ao século XV, e é por isso que eu vou fazer uso aqui de algumas datações. Eu não gosto muito de datações em aulas de história, porque o aluno fica muito mais preso à data e ao fato do que ao contexto em si. Mas é necessário que você saiba que a Idade Média, na visão de muitos historiadores, certo? Ela se inicia no ano de 476, certo? Depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até o ano de 1453. 1453, com a tomada de Constantinopla, Império Romano do Oriente. O Império Romano lá no seu finalzinho ele se divide, Império Romano do Ocidente e do Oriente, e Constantinopla, certo? Não sei se você já estudou essa matéria, mas se não estudou, vale a pena dar uma revisadinha. Ela vai cair para os turco-otomanos em 1453. É por isso que a gente vai falar da sociedade feudal ou da sociedade medieval entre o século V e o século XV. Detalhe, essa Idade Média aqui, ela já foi fruto de muito preconceito, principalmente por aqueles que viveram depois do período que eu correspondi aqui. Porque, Newton, começará a famosa Idade Moderna, e aqueles que viveram neste período, que é a Idade Moderna, terão muito preconceito com essa Idade Média, considerando a Idade Média não um momento de estagnação, não um momento de parada, mas um momento de retrocesso. É por isso que a Idade Média vai receber tantos apelidos, tantas alcunhas, como, por exemplo, Idade das Trevas, como é um período de quase 1000 anos, Noite dos 1000 anos, período da escuridão. Então, sobre a Idade Média, vai se lançar aquele olhar, que é aquele olhar preconceituoso, principalmente do homem da Idade Moderna, que não consegue entender que durante o período anterior, né, durante o período anterior à Idade Moderna, que é a Idade Média, ocorreram avanços. Inclusive, eu poderia dizer alguns avanços significativos no que tange, por exemplo, a técnicas agrícolas. Ah, Newton, mas por que então esse olhar tão preconceituoso? A mudança de mentalidade ocorrida durante a Idade Moderna vai fazer com que eles olhem para trás e digam, não, aquilo ali não foi nada parecido com o que eu prego hoje, com o que eu faço hoje, com o que eu penso hoje. Portanto, aquilo ali é um retrocesso se comparado ao meu ponto de vista, se comparado à minha forma de pensar. Tá ok? Então, Idade Média, Noite dos 1000 anos, Idade das Trevas, Período da Escuridão, esqueça isso, um olhar preconceituoso do homem da Idade Moderna. Inclusive, os indivíduos que na Idade Média viveram, eles sequer tinham noção de que estavam vivendo uma Idade Média. Até porque essas denominações são dadas, como eu mesmo falei, posteriormente. E não é um período homogêneo. E não é um período que você possa dizer as mesmas características serviram para todas as sociedades de todos os continentes intergalácticos. Não posso falar um negócio como esse. Por quê? Porque eu tenho aqui um conjunto de fatores, eu tenho um conjunto de características, princípios, né, características econômicas, políticas, sociais, inclusive religiosas, que eu boto no ponto de vista cultural e social, que são típicos de quem? São típicos ali da Europa Ocidental. Ah, Newton, quais seriam os países? Ah, o que hoje corresponderiam aos estados nacionais de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, parte do que é o Sacro Império Romano Germânico, embora, né, esse Sacro Império Romano Germânico depois daria origem à parte do atual território alemão. Então, está muito mais voltado para a Europa Ocidental durante esse período do que para qualquer outra parte do mundo. Então, aqui, Idade Média, Idade Medieval, Medievo. E detalhe, por não ser um período homogêneo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai dividir esse período. Dividir sim. Os historiadores, principalmente com finalidade didática, dividem a Idade Média em dois momentos. Quais são os dois momentos? A Alta Idade Média. A Alta Idade Média. Detalhe, essa Alta Idade Média aqui, certo? Essa Alta Idade Média, ela é o período inicial, certo? Ela é o período em que você vai ter o desenvolvimento de um modelo econômico, social, político, que é o feudalismo. Então eu tenho aqui a Alta Idade Média, botar o nome completo, né? Alta Idade Média, certo? Já eu coloco datações. E eu tenho aqui a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média. Baixa Idade Média.
Newton, por que baixa Idade Média? Por quê? Porque eu vou ter um declínio das principais características desse período. Eu tenho aqui uma fase de transição entre a Idade Média propriamente dita e o que vem depois, que já foi citado aqui, que é a Idade Moderna. Então, a Alta Idade Média. Newton seria o quê aqui? Em termos de século, por que não tem um grande fato, um grande evento que vai permitir que eu diga, no ano tal, a tal hora, tantos minutos? Não, não é aquele Réveillon, né? De repente tudo de ruim fica e quando começa o próximo dia, que também é o próximo ano, para muitos, inclusive a próxima década, aí pronto, mudou tudo. Não, não é assim. Então aqui eu vou ter do século V ao século X, do século V ao século X. E aqui na Baixa Idade Média, eu vou ter do século XI até o século XV. Século XI até o século XV. Inclusive, dentro dessa Baixa Idade Média, eu ainda posso fazer uma outra divisão. Posso fazer uma outra divisão? Sim, eu faço se eu quiser? Não, porque os historiadores também didaticamente fazem. Então aqui a gente vai ter um período, que é um período que a gente chama de período de crescimento. Um período de crescimento, com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, abertura de novas rotas comerciais. Então, um período bem legal. Inclusive, esse período de crescimento vai fazer com que várias das características do período anterior, da Alta Idade Média, sejam colocados de lado, sejam, né, infimizados. Então, aqui, crescimento. E depois eu vou ter o quê? Ah, Newton, pelo amor de Deus, eu vou ter um período de declínio, retração, contração. Então vamos botar aqui um período de contração. Contração. Certo? Então, um período de crescimento e um período de contração. Newton, de quando a quando? Aqui eu tenho um período que vai do século XI ao século XIII. Século XI ao século XIII. E aqui, um período que corresponde ao século XIV e ao século XV. Aí você, puxa vida, Newton, eu já ouvi falar sobre século XIV e XV. Aí você vai colocar bem aqui, ó, bebê. Vai colocar bem aqui, bebê, ó. Nada mais, nada menos do que crise. Crise. Né? É bom falar de crise, é Globo dá maior valor falar de crise. Então, crise. O que é que a gente coloca aqui como sendo crise? A gente coloca aqui 3 pontos. A gente coloca aqui 3 pontos. Newton, que ponto é esse? A gente vai colocar aqui, sempre tá em azul mesmo, né? A gente vai colocar aqui a fome, a guerra e a peste. A fome, a guerra e a peste. Aliás, vamos fazer o seguinte, a fome, a peste e a guerra, certo? Vamos encerrar com a guerra. A fome, a peste e a guerra. A fome, a peste e a guerra. Inclusive, quando o assunto é peste, não é o diabo desse teu irmão que está querendo estudar e o filho não deixa, não. Quando eu falo de peste, eu falo da peste negra. Newton, que racismo. Não, meu querido. A peste é negra e tem um motivo, é a peste bubônica, transmitido pela pulga do rato. Grande parte deles chegaram em navios italianos quando ocorreu a reabertura do comércio com o Oriente. Então, já é uma boa informação, porém aqui vai servir para que eu utilize outras informações. Então, a gente até que já começou bem, né? Até que já começou bem. Porém, eu falei para você, acompanha a câmera comigo aí, Humberto. Eu falei para você que essa Idade Média aqui não é um período homogêneo, que essas datações aqui não são consensuais, mas antes de mais nada eu quero que você saiba o seguinte, que quando o assunto é Alta Idade Média, eu deixei, Humberto, ó, o pincel vermelho ali, segura aí a câmera, pegar o pincel vermelho e deixar o preto aqui, vamos lá. Dessa Alta Idade Média aqui, eu vou considerar um período de formação. Um período de formação. E esse período de formação aqui depende de heranças. Contribuições. E essas contribuições, elas são contribuições. Para cá, ó, como tá ficando bonitinho.
elas são contribuições, tanto contribuições que a gente vai chamar de contribuições romanas, como contribuições germânicas ou bárbaras. Newton, bárbara de quê? Maravilhoso? Não, meu querido. Bárbaro de diferente, do outro, do estranho. Porque, não sei se você lembra, a queda do Império Romano se dá, em parte, por conta das invasões bárbaras, que, inclusive, depõe o último imperador romano, né? Rômulo Augusto, Odoacro, líder dos Érulos, que eram povos, né, considerados bárbaros, porque não compartilhavam com a cultura greco-romana. Então, Newton, eu tenho contribuições romanas e eu tenho contribuições germânicas. No caso das contribuições romanas, qual é a principal contribuição romana? O colonato, que é um sistema, entre mil aspas, né, de meação, de parceria. Então, cultiva a minha terra, te retira dela o teu sustento, me dá parte do que você produz. Eu te dou de onde tirar o sustento, você, em compensação, alicerça a minha riqueza. Então, vou ter aí a origem de um sistema que é um sistema baseado na servidão, mas isso a gente fala já já. Tá ok? No caso das contribuições germânicas, certo? Lembrando que existem vários povos germânicos ou bárbaros, visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, os próprios érulos, tá ok? Então eu tenho aqui vários povos bárbaros. E detalhe, não foram somente os povos germânicos que invadiram a região onde outrora estava o Império Romano do Ocidente. Você vai ver que eu tenho invasões aí que perdurarão por alguns séculos, até o século X, até o século XI, onde eu terei húngaros, terei hunos invadindo o território que hoje corresponde ao território europeu. Germânicas ou bárbaras. Aí eu tenho aqui o comitatus. Né? Newton, eu lembro, né? Música do Mamonas Assassinas, comer tatu é bom. Não, não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, comitatus é um laço de fidelidade firmado entre um líder militar e aqueles que o seguem, e aqueles que são seus subordinados. Então aqui eu tenho uma noção de fidelidade muito grande. Essa noção de fidelidade você vai ver presente na sociedade feudal, em algumas relações entre nobres, como no caso a suzerania e a vassalagem. Então o comitatus, aqui eu tenho a origem talvez daquilo que nós chamamos de servidão. Aqui eu tenho a origem desses juramentos de fidelidade. E eu ainda tenho aqui, ó, o beneficium. Newton, que é isso? Benefício da prefeitura? Não. Os líderes militares também acabavam premiando os seus guerreiros com extensões de terra para que eles pudessem ali estabelecer, certo, a sua vida pós dedicação militar, ou então para colocar pessoas que trabalhassem e permitissem que eles continuassem se dedicando à vida militar, mas em compensação tivesse ali outra fonte de sustento e riqueza. Então eu tenho colonato, eu tenho comitatus, eu tenho beneficium, origem romana, origem germânica, contribuições para a formação desse período inicial do que nós chamamos de Idade Média. Então tá perfeito. Eu acho que a coisa está se desenvolvendo. Agora, uma outra coisinha também que eu preciso que você entenda é que nessa formação, Humberto, você consegue pegar até aqui? Se você subir mais um pouco? Vai ficar? Não, então deixa para cá. Eu pego formação, Humberto, ó. Vou fazer o seguinte aqui, vou trazer para cá, tá bom? Fica melhor. Formação. E eu vou colocar bem aqui o quê? Eu vou colocar aqui nada mais, nada menos do que o feudalismo. Feudalismo. Newton, o que é o feudalismo? É um modelo econômico, é um modelo social, é um modelo político, certo? Que vai perdurar durante quase toda a Idade Média. Por quê? Porque lá no finalzinho vai entrar em declínio. Mas o feudalismo, ele já é formado aqui, certo? Dentro da Idade Média, como o cerne central de quase todas as aulas que você vai ter sobre Idade Média. Então, você tem que prestar uma atenção muito grande. Feudalismo vem de quê, Newton? Feudalismo vem de feudo. Feudo. Newton, eu já sei o que é um feudo. Um feudo é uma grande extensão de terra, nada disso. O feudo é aquilo que se dá em troca de uma vantagem.
Isso é um feudo, pode ser um pedaço de terra, pode ser a torre de um castelo, pode ser o direito de cobrança de pedágio numa ponte. Agora, numa sociedade extremamente abalada por invasões bárbaras, que acabam se refugiando cada vez mais no interior, deixando as cidades, adentrando uma produção muito mais rural, adotando um estilo de vida mais ligado ao caráter agropastoril. Obviamente, a terra é sinônimo de riqueza. Obviamente, o feudalismo, esse modelo que se baseia na concessão de algo, que você entrega a alguém para que ele dê alguma vantagem, ele vai se basear principalmente na relação de terras. Agora sim, para que a gente chegue no cerne principal da nossa aula, para que a gente chegue especificamente no que a gente está precisando, o que é que a gente vai fazer? Pegar essa Idade Média. Pegar essa Idade Média. Vamos fazer uma coisinha bonitinha aqui? Vamos colocar aqui, ó, certo? Um sublinhado na Idade Média. E vamos pegar aqui, ó. Vamos desenvolver o seguinte, ó. Vamos colocar bem aqui. Ah, tá meio torto isso aqui. Vamos ajeitar. Se eu não tivesse ajeitado essa linha, não seria eu, né? Vamos falar um pouquinho aqui, especificamente, da sociedade medieval. Ah, Newton, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Vem aqui, bebê. Vem aqui, bebezas. Vem pra cá. Pequeno militar. Vem pra cá. Olha o que é que você precisa. Você precisa saber que é uma sociedade estamental. Estamental. Pega aqui no meu pé. Uma sociedade estamental. Você precisa saber que é uma sociedade hierarquizada. Uma sociedade hierarquizada. E você precisa saber que é uma sociedade cuja característica é a imobilidade social. Imóvel, estagnada, imóvel. Mas notou que eu coloquei imóvel entre aspas, porque não há imobilidade plena. Eu terei a condição de mudar de patamar, mas isso não será algo tão comum quanto você imagina. Newton, por quê? Vamos lá, vamos dividir a sociedade, meu querido, dividir a sociedade. Vamos pegar bem aqui, ó, sociedade. Newton, a sociedade que eu vivo, ela não cabe aqui não, por isso que você não viveu na Idade Média. É por isso que hoje a estratificação da sua sociedade, que é tão peculiar, que é tão detalhista, nem de longe se assemelha àquela que você viu durante a Idade Média, ou que você estuda durante a Idade Média. Newton, por quê? Eu vou dividir aqui em 3 ordens, estamentos ou estados. Eu vou ter o que aqui, Newton? Eu vou ter a ordem daqueles que batalham, daqueles que guerreiam, daqueles que defendem, daqueles que atacam, daqueles que protegem, são os belatores. Belatores, nunca ouvi falar. Calma, bebê, já ouviu. Tá mesmo no meio, deixa quieto. Vamos lá. Eu tenho a ordem daqueles que trabalham, labutam, laboratórios. Nilton, eu lembro quando eu fui fazer o exame de AIDS lá no laboratório. Não, laboratórios, né? Exame de AIDS é a única cor na vida que a gente torce para dar negativo. Então, que em 2020, se tem alguma cor negativa na sua vida, seja o exame de AIDS. Belatórios, laboratórios. E aqui, os oratórios. Oratórios. Vou até tirar feudalismo, já expliquei, né? Oratórios. Newton, pelo amor de Deus, não estou entendendo é nada. Pois vamos botar aqui, ó, o clero, a nobreza, certo? E os camponeses. Detalhe. Esses camponeses aqui, eu vou até puxar uma setinha. Eles não necessariamente são servos. Eu tenho aqui servos e vilões. Lembro quando eu era pivete, ficava lendo revistinha do Tio Patinhas. Tinha Maga Patológica. Lembro quando era pivete, ficava lendo revistinha do Cascão. Tinha lá o Capitão Sujo.
Lembro quando era pivete, ficava vendo a Playboy. Não tinha inimigos, por isso que eu achava legal a Playboy, certo? Servos e vilões. Então, o que é Newton, que é um vilão, um malfeitor, um imundo que vai matar todo mundo? Não, vilão é aquele que mora na vila, que não é servo, é um homem livre, mas que acaba também sendo dependente indiretamente do que acontece dentro do feudo. No feudo eu tenho toda uma produção econômica que muitas vezes o vilão depende. Ele depende para comprar o que ele come, para vender o artesanato, para que ele possa prestar serviço esporadicamente. Então, vilões servos, oratórios, belatórios, laboratórios. Então, clero, nobreza, servos e vilões. Detalhe, por que é estamental? Será que eu preciso explicar, ser humano? Por que é estamental? Dividida em estamentos, dividida em degraus, fica melhor assim? Só que eu não vou botar degramental, né? Estamental. Hierarquizada, porque tem importâncias diferentes que na prática se tornam maiores ou menores. Exemplo, olha a guerra que os oratórios ou clero, eles travam. É uma guerra pela sua vida. Porque é uma sociedade baseada pelo teocentrismo, meu irmão. Porque é uma sociedade baseada na disputa pela sua alma, meu querido. Amém, amém. Então, o clero ele é muito importante nesse quesito. Tá ok? Os belatórios, a nobreza, te defendem, atacam o inimigo. Então, é como se, por exemplo, eles estivessem prestes a tomar serviços para que possam entregar a própria vida, para que não permitam que nenhum mal aconteça a você. Mentira. Mas é isso que justificava. E era baseado pelo nascimento. Por isso que eu falei de imobilidade. Mas eu coloquei imobilidade entre aspas. Imóvel está aqui entre aspas. Mas por que eu coloquei entre aspas? Porque eu posso encontrar certa mobilidade. Onde é que eu vou encontrar certa mobilidade? Imagine que o indivíduo que é camponês, um pobre vilão que não está preso pelos laços de servidão, ele decide adentrar a vida sacerdotal. Eu tenho dois tipos de clero, né? O clero regular vem de regulum, de regra, de promessa rígida. É aquele que vive dentro dos muros do mosteiro, é aquele que vive em clausura, é aquele que faz votos de pobreza, castidade, é aquele que você não está acostumado a ver quando vai para a missa. É o clero secular, mundo, contato com outras pessoas, é o padre da paróquia, é o bispo, o arcebispo, é o papa. E detalhe, nesse clero secular, eu vou ter divisões rígidas de acordo com a origem de quem naquele cargo chegou. Por quê? Porque eu vou ter aqui, quando o assunto é clero, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter o alto clero, alto escalão, cúpula. E vale lembrar que boa parte dos indivíduos que adotam a vida sacerdotal não tem afinidade espiritual com essa vida sacerdotal. Porque estão adentrando uma zona de bastante influência que é a Igreja Cristã Católica. Ah, Newton, mas por que a Igreja Cristã Católica? Inclusive, vou explicar. Em 1054 há um cisma entre a Igreja Cristã Ortodoxa Grega e a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana. Então, por isso que muitas vezes eu me refiro à Igreja Cristã Católica. E detalhe que já foi muito reformada. Com o passar do tempo, vários concílios, inclusive um muito conhecido que é o de Clermont, né, convocado pelo Papa Urbano II, que lá no final vai me dar outra informação. Então, o alto clero, geralmente, os filhos da nobreza, eles são meio que amaldiçoados pela questão da primogenitura. Só o primeiro herda o que é da família. Os outros ou adentram a vida sacerdotal, inclusive comprando cargos eclesiásticos, ou então vão em busca de novas aquisições, ou através de laços de suzerania e vassalagem, ou então através de alguns elementos, como por exemplo, lá por volta, né, do século XI, as cruzadas entre 1096 e 1270, século XIII. Então aqui, oratórios, clero alto e o baixo clero. Então, se você adentra a vida sacerdotal, oriundo, né, dos camponeses, você provavelmente vai encontrar aqui um grande empecilho para que você possa fazer parte da cúpula, da parte decisória dessa igreja cristã. Então, Newton, e a nobreza?
dentro da nobreza tem um elemento que é muito significativo, né? Que é o rei. O rei reina, mas não governa, porque o poder durante o período medieval, principalmente nas características estabelecidas pelo feudalismo, é um poder descentralizado, é um poder que não está nas mãos de uma única pessoa. É por isso que nesse momento, tentando unificar mentalidades, costumes, apaziguar situações tensas, que a igreja vai levantando tanta força, que a igreja vai se tornando o principal cerne do pensamento baseado no medo, medo do inferno, medo de você perder a sua alma, tá ok? Baseado na penitência, inclusive na perseguição. Você vai ver que a igreja vai perseguir todos aqueles que não coadunam com o seu pensamento, estabelecendo o seu pensamento teocêntrico, baseado em Deus, do grego theos, divindade, como sendo correto, e tudo aquilo que está distante do seu olhar, que não combina com ele, que o contrapõe como herético, heresia. Então tem uma série de heréticos aí, os bogomilos, valdenses, certo? Esses aí são talvez, né, os mais conhecidos ao lado dos cátaros, que são indivíduos que começam a criticar o pensamento da igreja, né? Os bogomilos acham que a igreja ela se deixou envaidecer pela riqueza, certo? Os valdenses já vem uma outra relação entre o bem e o mal, então você acaba tendo aqui, certo? A igreja tendo aí seus desafios, inclusive o que vai culminar com a famosa Inquisição, que vão de penalidades desde as perdas de bens até a morte na fogueira, para que sirva de exemplo, né? Olha a chama que consome esse rapaz, olha a chama que consome essa moça, essa bruxa, e essa chama é a chama da eternidade do inferno, né? Então, oratórias. Belatores, a nobreza aqui, eu acho que o rei reina, mas não governa, é daqui que saem os senhores feudais. E os laboratórios, camponeses, servos e vilões. Detalhe, entre os nobres havia uma relação, que é a relação de suzerania e vassalagem. Essa relação ela se dá entre nobres. Então, quem é o suzerano? Aquele que faz a doação da terra, aquele que permite a outro nobre que ele tenha terras para que ele possa justificar o seu status de nobreza. Em compensação, esse que recebe, quem doa é o suzerano, quem recebe é o vassalo, presta fidelidade militar, ajuda no tribunal quando necessário. Detalhe, viu? Tem uma cerimônia, que é uma cerimônia que é baseado muito, mas muito, em, número 1, na homenagem, a homenagem ao juramento dessa fidelidade e a investidura, que é a transferência dessa terra. Então a gente acaba tendo aqui relação entre nobres, entre essa sociedade feudal, de soberania, de suzerania e vassalagem, suzerania e vassalagem. E quando o assunto são os laboratórios, os camponeses, os servos, o que é mais cobrado em prova, meu querido? O que é mais cobrado em prova? Eu tenho assim, uma gama muito grande de tributos, né? Impostos pagos em mercadorias, impostos pagos em trabalho, né? Em produção principalmente, óbvio. Mas assim, eu quero que você saiba que esses servos são aqueles que, via de regra, recebem a concessão para que eles possam cultivar, né, parte das terras do que a gente convencionou aqui chamar de feudo, em compensação, através do pagamento de pesadas cargas. Newton, me dá exemplo aqui, vem para cá, ó. Servos, muito cobrado em prova, né, pessoal? Muito cobrado em prova. A gente pega aqui, pincel vermelho. Pincel vermelho. Obrigações. 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 Newton, bebê da minha vida. Meu tudo, né? Meu tudo. Você pode me chamar assim, eu gosto, né? Quais são as obrigações? Vou botar algumas, né? Vou botar algumas, eu não vou botar aqui, né? Taxa de justiça. Eu não vou aqui, obrigação de hospedagem. Mas vou botar as principais, né? Que são a corvéia, que é o trabalho compulsório nas terras do Senhor. Newton, como assim terras do Senhor? Geralmente, quando o feudo se configurava terra, eu dividi o feudo em 3 mansos, zonas, né, territórios. O manso senhorial, onde o servo poderia, né, colher plantas silvestres, onde o servo poderia, certo, retirar recursos naturais para que ele pudesse até ajudar na sua subsistência, mas ele não podia, por exemplo,
caçar o cervo, caçar o javali, porque aquele território era de caça do senhor, ele tem prioridade sobre isso. Né, o manso senhorial, que são as terras que elas sim, tudo que é cultivado ali vai todo para o senhor feudal. E esse manso senhorial era cultivado pelos servos. Como assim, Newton? É através da corvéia, que é trabalho compulsório nas terras do senhor feudal. Esse manso senhorial, ele se mantinha extremamente produtivo, tá ok? Corvéia, talha, talha. Tudo que era produzido pelo servo era acordado uma parte para que essa parte fosse entregue ao senhor feudal. Então você produz, mas parte significativa do que é produzido fica com o senhor feudal. Então corvéia, talha, banalidade, banalidade. O pagamento pelo uso dos instrumentos de um feudo, moinho, o forno, o celeiro, certo? Então, banalidade. E a captação, certo? Que é o imposto por cabeça. Se paga por cabeça. Então, se eu sou servo, eu tenho pessoas que dependem de mim no cultivo daquele feudo, eu pago imposto por essas pessoas. Então, queria te dizer que a gente falou aqui de uma sociedade baseada em laços de nascimento, que estabelece privilégios para as duas primeiras ordens, os oratórios, os delatórios, o clero e a nobreza. Ela é hierarquizada, a imobilidade é praticamente uma regra, certo? De um período que vai do século V ao século XV, que não é homogêneo. Dividimos didaticamente entre alta Idade Média e baixa Idade Média, e que a gente tem aqui, principalmente no que tange às relações sociais, um predomínio do pensamento teocêntrico, um poder descentralizado e relações entre nobres, suzerania e vassalagem, que compõem uma verdadeira teia, aliança militar, proteção, certo? E uma relação entre os servos, detalhe, os servos não são escravos, os servos são presos às dívidas que detêm e que pagam quando produzem junto à terra. Então o servo está preso à terra, mas o servo não vira coisa, não passa por aquele processo que você viu no passado, no Império Romano, que você vai ver no futuro, inclusive no Brasil colonial. Então, não. Esse servo está preso à terra, ele tem obrigações com seu senhor, é difícil que ele fuja, porque por conta das relações de suzerania e vassalagem, esse servo ele vai acabar sendo encontrado. Porque, querendo ou não, eu posso ser suzerano e você meu vassalo. Mas você pode pegar a terra que você conquistou, que você conseguiu, e dividir com mais alguém. Então eu sou seu suzerano, você é meu vassalo, mas você é suzerano de mais alguém, que se torna seu vassalo. Deu para entender? Então, agora, eu encerro por aqui a parte que diz respeito à sociedade feudal. Espero que você tenha gostado e vem muito mais por aí.